Brasil registra maior número de casos de Covid desde agosto. Na última sexta-feira, foram 46 mortes e mais de 20 mil infectados. Só em São Paulo, as internações aumentaram em 70%. Universidades já voltaram ao uso obrigatório de máscaras. Para a gente analisar todo esse cenário, com a alta nos casos e a volta das medidas, a gente conversa com o doutor Júlio Croda, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Bom dia, seja muito bem-vindo, doutor, aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela, Daniel, José Maria, é um prazer estar com vocês da Jovem Pan. Doutor, essas informações chegaram com esse aumento e também com a volta, das medidas aí para se prevenir da Covid-19. Tudo isso assusta um pouco a população e muitas pessoas também já começam a buscar os hospitais. É um momento alarmante ou não? As pessoas devem ter cautela diante dessas informações. Principalmente no estado de São Paulo, que possui um sistema mais ágil do ponto de vista de identificar a tendência de aumento, principalmente em internações hospitalares, fica claro que esse aumento de 70% chama atenção e é importante entender que as vacinas atuais que nós temos disponíveis nas unidades básicas de saúde continuam funcionando para essa nova variante. Importante que a população complete o seu esquema vacinal. A gente tem muita gente acima de 40 anos que não tomou a segunda dose de reforço e muita gente abaixo de 40 anos que não tomou a sua primeira dose de reforço. Agora, doutor, o que a classe médica e também os especialistas acabam, como eles classificam esse novo momento da pandemia? Era esperado uma alta de casos em algum momento? A gente tem, claro, divulgado a ampliação da vacinação. Muitas localidades já oferecem a quarta dose, as pessoas estão procurando respeitar e preencher o ciclo vacinal. Mas a gente também pôde observar que houve uma certa tranquilidade, aquela sensação de segurança por conta da ampliação da vacinação. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa muitas autoridades recomendando a volta do uso de máscaras, assim como a possibilidade de medidas restritivas serem adotadas mais uma vez em algumas localidades. Que avaliação é possível fazer desse novo momento da pandemia? Primeiro, reforçar que a nossa grande arma nesse momento é vacina e antiviral, que existe disponível em todo mundo, principalmente para grupo de risco, idosos, imunossuprimidos, mas ainda não está disponível no Brasil. Nosso objetivo principal é evitar a hospitalização e óbito. Em relação ao uso de máscara, a gente recomenda, inclusive a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a Sociedade Brasileira de Infectologia, uso de máscaras em ambientes fechados, principalmente para os grupos mais vulneráveis, idosos e imunossuprimidos, temporariamente, nesse momento onde existe maior transmissão. Eventualmente, se você não é no grupo de risco, mas tem em casa uma pessoa do grupo de risco, um idoso, um imunossuprimido, uma criança que infelizmente não foi vacinada, nós ainda não temos vacinas disponíveis para crianças de 6 meses até 3 anos, que você eventualmente pode estar utilizando máscara para proteger seus familiares, os contatos íntimos mais próximos. A gente sabe que no atual cenário da pandemia, muito provavelmente não será necessário medidas restritivas, como foi no passado, porque a gente tem uma grande parcela da população vacinada com 2 doses de vacina. Isso garante uma certa proteção. Mas é importante falar também que muitos leitos foram desativados, leitos de enfermaria, leitos de UTI, e, portanto, nossa capacidade de resposta diminuiu. Então, é importante, nesse momento, já fazer um planejamento adequado em diferentes estágios, prevendo esse aumento de número de hospitalizações, eventualmente com a abertura de novos leitos, observando o cenário epidemiológico. Zé Maria Trindade. Pois é, doutor, a gente sabe que uma epidemia ela começa a atingir um pico, com um grande número de pessoas infectadas e ela tende a regredir exatamente porque as pessoas criam resistência e o vírus acaba não caminhando. O que há diferente com esse vírus? Por que a reinfecção dele é tão persistente? Tem casos de 3, 4 reinfecções. O que ele tem de diferente? No início da pandemia, muitas pessoas acreditavam na imunidade de rebanho, gerada pela doença ou pela vacina.
pela vacina é sempre o caminho mais seguro, porque você evita hospitalização e óbito. Entretanto, o vírus do Covid-19, ele sofre mutações com muita frequência e ele está se adaptando, gerando um escape de resposta imune. O que vem a ser isso, né? Pessoa que foi vacinada ou eventualmente foi infectada por uma variante do passado ou a primeira variante da Ômicron, não está mais protegido para a variante atual. E é por isso que surge uma nova onda, porque essa variante apresenta mutações que geram escape de resposta imune. A vacina ela vem perdendo a sua proteção ao longo desses anos em relação à doença sintomática, mas uma vacina recente, ministrada há menos de 4 meses, continua gerando uma proteção extremamente elevada para a hospitalização e óbito. Por isso que a gente faz esse apelo. Se você está com uma vacina há mais de 4 meses, é importante, nesse momento de aumento de casos, retornar à unidade de saúde e tomar sua dose de reforço. Agora, doutor, o que houve de diferente no protocolo das pessoas que acabam se infectando com a doença? A gente tem observado nos últimos dias pessoas próximas pegando mais uma vez a Covid-19. Lá atrás, quando não havia vacina, as pessoas ficavam 2 semanas ou até 20 dias em casa para plena recuperação. Agora, não é incomum observar pessoas que ficam 3, 4 ou até 5 dias e depois retornam às suas atividades. O que mudou foi a vacinação? O vírus está mais fraco, essa subvariante? Que análise é possível fazer? A vacinação, combinada com eventuais infecções que ocorreram no passado, isso gera imunidade. A imunidade celular das células é muito robusta e ela é mais duradoura e ela garante proteção para as formas graves, para a hospitalização e óbito. E é por isso que o perfil da doença mudou. Não é porque a variante ela é mais branda, né? É porque a população como um todo tem mais imunidade, muito pelas vacinas, parcialmente pelas infecções prévias, e isso garante essa proteção para sintoma mais grave. Então, a gente tem que tomar cuidado com o grupo que não foi vacinado. As crianças de 6 meses a 5 anos têm baixas coberturas, até 3 anos nós não temos vacina. Os idosos e imunossuprimidos tendem a ter uma queda de proteção mais rápida quando comparada com os adultos jovens. E por isso, a gente chama a atenção da dose de reforço, da vacina para criança, da oferta de antiviral para esse grupo de imunossuprimidos e idosos. A gente tem que ter um plano mais claro, liderado pelo Ministério da Saúde, mas também nos estados e municípios, prevendo a oferta mais adequada dessa vacina, desses antivirais, eventualmente ampliação de leitos. O que eu falo aqui, né? A gente sabe que a gente viveu um momento terrível no passado. A gente já teve 14 mil óbitos num dia pelo Covid-19. Hoje, no mundo todo, é menos de 1.000 óbitos por dia, então uma redução expressiva. A gente está avançando no combate dessa doença, mas o vírus vai continuar entre a gente e a gente vai ter que nos adaptar a essa situação, nos vacinando e tendo remédios específicos que já são comprovadamente efetivos para a doença. Doutor, só uma dica mesmo para quem está em casa, né? Quais sintomas eu devo procurar um hospital e ir até um médico? Porque as pessoas às vezes confundem gripe, apenas um mal-estar e acaba aí sobrecarregando o Sistema Único de Saúde e também os hospitais. Qual a dica que o senhor dá? Elisângela, nesse momento, qualquer sintoma gripal pode ser Covid, justamente por conta dessa imunidade. Então, a gente entende que a pessoa não vai ter sintomas muito graves associados à doença. Pode ser sintomas de resfriado, por exemplo, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, pode não apresentar uma tosse tão importante. Então, pode ser Covid. Importante se testar para ter certeza do seu diagnóstico, proceder ao isolamento, uso de máscara. Se você é desses grupos mais vulneráveis, atenção para sintomas mais graves. Se você apresentar qualquer sintoma respiratório, procure a unidade básica de saúde, seu médico, para uma consulta, para uma avaliação, para identificar se é necessário uma internação hospitalar. Ok, muito obrigada, doutor, pelas orientações, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Prazer estar com vocês da Jovem Pan. Até uma próxima.